Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Mágico, aqui é Jefferson. E hoje iremos falar sobre as formigas saúvas. Formigas saúvas são conhecidas também por formigas cortadeiras. Elas têm um evento grandioso, a sua revoada, na época de acasalamento, quando as jovens rainhas e os machos saem para se reproduzir. Formigas saúvas são insetos, sendo divididos por cabeça, tórax, abdômen, 3 pares de patas, um par de antenas, que usam para tato, comunicação, orientação e olfato. Tem um exoesqueleto, que é essa espécie de armadura que os insetos têm. Formigas saúvas são cortadeiras de folhas. Elas cortam e levam as folhas para suas colônias. Mas diferente do que muitos pensam, elas não se alimentam das folhas, mas sim do fungo que crescem com elas. Formigas saúvas ajudam a enriquecer o solo, com o descarte do que sobra do cultivo dos fungos, e ajudam o solo a respirar por seus túneis. Suas colônias podem ter de 3 a 7 milhões de formigas. Tem até 8.000 câmaras de cultivo de fungos. Pode chegar a 8 metros de profundidade. Quando as jovens rainhas saem de suas colônias de origem, elas levam com elas um pouco do fungo para cultivar em suas próprias colônias quando começar. As saúvas têm diferentes classes de formigas, cada classe cumprindo sua função. A principal é a rainha, as famosas tanajuras, única capaz de reproduzir, a fundadora e mãe de todas as formigas que viveram e irão nascer no formigueiro. É responsável pelo nascimento e variação das classes. Elas podem viver até 30 anos, impressionante para o inseto, você não acha? Bitus, a formiga alada macho, que sai para a reprodução. Após o acasalamento, ele cumpre seu papel e deixa esse mundo, se é que você me entende. Tem as cuidadoras. Elas são responsáveis pela alimentação e cuidados que a rainha e os ovos, larvas e pupa precisam para se manterem saudáveis. Ainda não é inscrito no canal? Clique no botão vermelho, nos ajude a alcançar mais pessoas. Deixa seu like, para você não custa nem 5 segundos, mas para nós nos ajudam pra caramba. Agora voltando às classes de formigas, existem também as operárias lixeiras. Elas eliminam a sujeira da colônia, seja o que sobrou do cultivo dos fungos ou de formigas mortas. Elas levam tudo para a câmara de descarte. Funciona como um lixão mesmo. As operárias cortadeiras, elas são responsáveis pelo corte e transporte das folhas. Mas elas também podem transportar grãos, que serão levados para a câmara de cultivo de fungos. As formigas soldados, elas são as maiores depois da rainha. A principal função é proteger o formigueiro e as formigas de possíveis ameaças, mas elas também podem ajudar no corte e coleta de folhas para a colônia. Formigas jardineiras são as que recebem as folhas, cortam em pedaços minúsculos e então cultivam um fundo. São basicamente os agricultores do formigueiro. Onde existe colônia dessas formigas é fácil perceber. Além da grande quantidade de formiga fazendo fila por toda parte, existe uma enorme quantidade de terra ao redor do formigueiro. Afinal, para escavar 8 metros e ter 8.000 câmaras de cultivo de fungo, essa terra tinha de ir para um lugar, não é mesmo? As tanajuras também são utilizadas na culinária. A mais comum é para se fazer farofa com seu abdômen. Muitas pessoas saem na época da sua revoada para capturá-las e separar o abdômen do restante do corpo, onde eles lavam, secam e colocam em uma panela com óleo ou manteiga, sal, fritam um pouco e depois adicionam a farinha de mandioca. Algumas pessoas até colocam outras coisas para incrementar essa farofa. Vocês teriam coragem de comer? Também existem pessoas que criam formiga em casas, nos seus formigários ou fazendas de formiga. Você pode encontrar postagens ensinando como fazer o seu formigário ou comprar ele pronto na internet. Por hora é esse que eu tinha para trazer para vocês. Espero vocês numa próxima. Até mais!